O professor Mário Wolff concluiu, pesquisando 300 meninos, que ou ele saiu igual ou saiu pior. Né? Então, o que eu estou dizendo para você? Para vocês? Trabalhar dentro de uma unidade desse tipo, que é, eu não estou dizendo a Fundação Casa de São Paulo, eu não estou dizendo esta direção ou aquela direção, estou dizendo trabalhar com um jovem dentro de uma unidade que é de contenção, onde o que impera é a lógica da segurança e disciplina e não a lógica socioeducativa. Né? O que impera é a segurança e disciplina, como nos presídios. Quem fala primeiro é o chefe de segurança e disciplina. Você obedece, você como professor e eu como assistente social. Tá certo? E a lógica é essa. Só que, o que nós educadores sabemos? Que você só consegue ter sucesso na educação de um jovem quando ele pode pôr para fora os seus problemas, suas questões, pode quebrar o vidro, pode se machucar e se cortar, e você trabalhar com ele o que significou isso na vida dele. Não é assim? Se você não deixa acontecer de quebrar o vidro, a coisa ficou lá dentro, você nem sabe o que tem lá dentro dele. Nós educadores sabemos disso, nós pais sabemos disso. Não adianta eu só falar para minha filha adolescente, você não vai no bailinho, você não vai sair, você não vai fazer. Eu tenho que conseguir dosar, que ela vá, quebre a cara, né, ou não, volte para trabalhar com ela o que aconteceu. Não é assim na vida? E os nossos filhos adolescentes não são assim? Eles não ficam nos testando o tempo todo? Lá dentro também. Só que o grande problema de uma unidade socioeducativa no Brasil ainda é que ela só pensa em contenção. Então nada pode acontecer. E por que vocês adoecem? Por que vocês precisam das 30 horas? Vou chegar aí. Porque, olha só, Diego, você como educador, que estuda filosofia, que estuda de Aristóteles a, sei lá, Marx, né? Passando por Hegel, ou quem seja, e que sabe que a vida é essa complexidade, você vai para sua casa e fala assim, poxa, aquele moleque tem um baita potencial, aquele moleque está tentando fazer ele uma biblioteca sozinha, como eu vi isso dentro da Fundação Casa, numa das unidades. Um moleque, junto com uma faxineira da Fundação Casa, montaram uma biblioteca, com os livros que ele conseguiu arrecadar. Olha o valor que isso tem. Isso não tinha que ser trabalhado para que todos pudessem ter essa mesma vontade que ele teve de fazer isso ser cultuado. No dia que eu fui à Fundação Casa para ver a inauguração da biblioteca do menino, eu fiquei pasma, porque eu vi uma coisa que eu não imaginava que existia. Eles são separados por cor de roupa. Tem o amarelo, tem o verde e tem o azul dentro dessa unidade. Nessa unidade onde o moleque conseguiu bolar e fazer uma biblioteca com livros dourados. O amarelo é o que está chegando, o verde é o que está na progressão e o azul é o que está saindo. Gente, isso é um carimbo em cima de um jovem absurdo do ponto de vista educacional, não é? Eles não são iguais, um é amarelo, outro é verde, outro é azul. Eu já achava que a sociedade precisava avançar da questão das raças, das cores, das etnias, dos gêneros, e lá, além das cores, das etnias, dos gêneros, tem que avançar do amarelo, do azul e do verde. Quer dizer, porque eles, além de tudo, ou você é amarelo ou você é verde. Né? Então veja, por que amarelo é verde e azul? É a lógica educativa? Não. É a lógica da segurança e disciplina. Não é? Um educador que vive isso e que tem a consciência que você tem e os seus outros colegas têm, isso te adoece se você não conseguir trabalhar. Por que você precisa trabalhar menos horas do que os demais trabalhadores? Porque a sua vivência educativa, ela está confrontada com dores, com angústias. O que eu estou chamando de dores e angústias? O moleque recebe a mãe no dia da visita, e a mãe fala assim para ele, ó, então, seu pai voltou, ela já estava separada do pai, e ele bateu de novo em mim. Pô, o moleque que ouve isso,
é óbvio que ele volta para o quarto dele ou para o ambiente dele, ele quer quebrar tudo. Porque o que ele pode fazer pela mãe, que abriu as portas para o pai, que ele sabe que é um pai abusador, né? E espancou a mãe de novo, e ele lá dentro não pode fazer nada. Quem trabalha com socioeducação sabe dessas coisas, ouve do menino essas coisas, e sabe o que estilhaçou o menino por dentro, e sabe que aquelas paredes não estão servindo para nada nesse momento, não é? Elas só estão servindo de contenção absurda e burra, que não estão fazendo o menino trabalhar com nada disso, não é? Não estão podendo fazer que ele visite a mãe, que ele volte, que, enfim, tudo que a gente sabe que as paredes impedem, né? E a lógica socioeducativa impede. E eu vou dizer para vocês, quando a gente luta pelas 30 horas, ou pela redução da jornada, é lutar tanto pelo não adoecimento deste trabalhador que está confrontado com esse tipo de sofrimento ético-político, como para ele poder se recompor, para ele poder estudar ele voltar para a casa dele, pegar os livros e falar como é que eu enfrento isso. Porque a receita não existe. Não é verdade? É no cotidiano que surge a demanda, você vai para lá e vai pensar, né, Yuri, como que eu vou lidar com essa situação? Agora, se a sua vida é chegar em casa, pegando o trânsito do que é uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, o que seja, chegando em casa às 10 da noite, arrasado, exausto, e saindo de novo às 8 da manhã, você não se recompôs de nada. Você simplesmente comeu e dormiu, né, para repor a coisa da vida mais biológica possível. Só que não é a vida biológica, a vida biológica vai parar. Você vai ter um ataque cardíaco, ou você vai ter um câncer, ou você vai ter uma depressão. A vida biológica, ela vai desligar na hora com essa pressão. Por isso que eu acho importante a luta de vocês pelas 30 horas. Sim, como você pontuou, eu trago uma coisa que você falou no seminário. Muito do nosso trabalho é para amenizar. E é verdade, o que eu comentei agora... É redução de danos. Isso, redução de danos. É uma das coisas que a gente faz. Essa contradição é aparente, porque você vai conversar com o adolescente, umas coisas que eu pontuo para ele. Você aqui dentro, infelizmente, você perdeu o elemental do homem. Ele, como assim você perdeu a liberdade de chorar? Porque onde você vai chorar? Se você chorar, o seu amigo do quarto B vai te zoar, porque você está chorando. Isso acontece. Que vai falar bebê, criança. Você perde muitas das suas liberdades aqui dentro. Então, aos poucos, você vai se afogando. Porque para mim deixar você ser alguma coisa, eu tenho que ter esse espaço, essa liberdade. E tem lugar que você tem esse espaço, essa liberdade, não. Então você perde muitas vezes a liberdade de vir, a liberdade de chorar, a liberdade de amar, porque ali dentro é difícil se amar dentro de todo aquele sistema. Então muitas das ações que nós temos, literalmente, amenizam esses danos. Então é uma contradição aparente, como você mesmo pontuou, como é que a gente consegue pensar isso? É difícil, é extremamente difícil você pontuar isso. Primeiro que às vezes falta o trabalho intersetorial. Isso às vezes é falha. E uma outra coisa que eu pontuo que falta, que acho que é uma defasagem muito grande da instituição, é uma gestão mais democrática. Não uma gestão autoritária, que é o que acontece. Uma gestão autoritária fala, eu mando, sim, não, vamos conversar, não, eu estou mandando. Isso tem muito, eu estou mandando. Mas se faz isso, eu estou mandando. Isso tem muito na instituição. Então você começa a balancear os dois. De um lado, você quer fazer o trabalho, de outro, uma gestão que não é participativa, mas é autoritária. Então você tem esse conflito. E você, como você disse, em casa, às vezes estressado. Eu comento muito com os colegas que tem um momento em casa, você quer estudar. Só que você chega tão carregado, que você, meu, eu não vou fazer isso. Eu quero sentar na televisão e ficar besta. Ser um besta assistir televisão. Porque eu me desestressar. Você desligar. Exato. Porque você tem tanto esses conflitos. Ou você bebe, ou vai pro álcool. Né? O índice de alcoolismo em trabalhadores que estão nos sistemas de contenção, seja em prisões, seja em unidades socioeducativas de internação, é altíssimo o índice de... A professora Edith Seligman, ela conta também que é a mesma coisa dos trabalhadores que trabalham com alto risco, por exemplo, os que limpam prédios naqueles balancinhos, ou pintam prédios nos balancinhos em prédios altíssimos. O índice de alcoolismo é altíssimo porque quando ele desce, ele fica apavorado de ficar lá em cima, só que ele é um homem, ele não pode dizer para os colegas que ele tem medo, por causa do machismo da sociedade, ele não pode dizer na família dele que ele tem medo, porque ele precisa daquele salário, não é? Só que aí ele desce do balancinho e ele vai para o bar.
E ele, junto com os amigos, ele enche a cara, porque é a única forma que ele tem de relaxar daquele medo, daquela situação que o vento batia e aquilo, não é? E aí vai, por isso que o professor Edith fala, tem situações de trabalho que levam ao adoecimento, seja físico ou mental, ou seja uma dependência química, e o alcoolismo é uma dependência química, que tem um nexo direto com o trabalho, mas que não aparece como nexo do trabalho. Imagina um educador ou um agente de parte da Fundação Casa, os medos que tem de algumas situações. E por que ele tem medo? Porque ele que está ali aquelas horas todas do dia, ele sabe o que deflagra a violência, ele sabe o que deflagra as situações de um jogar contra o outro, porque nos ambientes de contenção isso acontece muito, um joga em cima do outro, um quer salvar a pele, não é? Então, e isso é natural do ser humano, é uma questão de sobrevivência na selva, porque aquilo é uma selva de pedra, não é? Então, essas relações que se dão no trabalho, elas são extremamente desgastantes mentalmente. E não é qualquer coisa que faz você se recompor. Por que um enfermeiro que trabalha num plantão, ele tem, 12 por 36, né? No dia, porque ele precisa daquelas horas para se recompor. Por que os trabalhadores que estão defrontados, eles não têm que ter as horas para se recompor, gente? Isso que eu penso, a sociedade brasileira, se ela quer ter jovens que tenham um desempenho na sociedade saudável, né? Que sejam cidadãos produtivos, precisa existir trabalho para que isso aconteça, seja nas escolas comuns, regulares, seja nas escolas que estão dentro dos sistemas socioeducativos. E trabalho se faz com pessoas. Então, a primeira coisa que precisa é o cuidado com o cuidador, é o cuidado com quem cuida deles. Não é isso? Na questão da educação também, se pega o professor, a carga horária do professor, se não me falha a memória, é 33 horas. Ah, mas ele faz a conta? Mas ele faz a conta porque falta salário, mas o cargo dele é 33 horas. Você tem estado, por exemplo, que ele, a cada 2 aulas dadas, ele ganha uma folga. Por que isso? Para ele ter tempo para descansar e pesquisar. Por que nós não podemos ter isso também? Nós somos educadores. Nós precisamos também desse tempo de descanso, desse tempo de pesquisa. Porque nós somos educadores ali. E nosso trabalho de educação, ele é um convívio direto e constante com o adolescente. Que queira ou não, eu comento isso muito com meus colegas de trabalho. Eu falo que eu nunca presenciei uma energia tão forte quanto na Fundação Casa. Porque você carrega tanta coisa ali dentro, você sente tanta coisa, você chega em casa muitas vezes, como eu disse, tem extremamente desgastado. E às vezes é até impressionante que às vezes você dorme 10 horas seguidas. Você chega lá, você entra no pátio e você sente sono. E você não consegue entender o porquê. Aí quando você começa a pensar o porquê, é essa relação desgastante que você tem no dia a dia. Porque aquele adolescente, ele vai conversar com você, vai passar para você aquele negativismo dele. Porque você tem que tratá-lo, você tem que educá-lo, tem que se relacionar com ele. E você relaciona com 30 numa fase, 30 em outra, ou em alguns centros, 60, 80 adolescentes. Que é um absurdo. Que você está lá conversando com eles. Que é uma loucura isso. Sim. Então, percebe, olha o desgaste que você tem. E você sente isso como trabalhador. Eu visitei uma vez, quando eu estava no comando do Conselho Federal de Serviço Social, eu visitei uma unidade no Pará. Que foi a coisa que mais me marcou, que é isso que você está falando, que marca você, que você não esquece mais, né? Quando eu entrei, eles não iam me deixar entrar. Eu me virei do avesso e os colegas fizeram 1000 coisas para poder entrar, e não iam me deixar entrar. Conforme eu passei, eu lembro do Portão Verde, conforme eu passei o Portão Verde, que eu entrei, olha que eu já tinha vivido em prisões, em muitas coisas, sempre a minha vida profissional foi nessa área que eu gosto muito. Eu vi as celas todas, porque lá é um conjunto de celas com grade mesmo, assim, todos eles grudados nas grades, assim, com a cabeça assim para fora. Um deles completamente fora de si, assim, né, em surto. Esse que estava em surto estava numa cela com 9. E gritavam, e gritavam, e gritavam. Aí eu olhei assim no canto, tinha uma outra cela, que eu vi que era uma enfermeira de branco dentro dessa cela. Eu fui até ela e falei, a senhora é enfermeira? Ela falou, sou. Eu falei, mas a senhora fica dentro das grades? Ela falou, eu preciso ficar aqui dentro, porque na hora que abrem lá, eles são bichos. É óbvio, você está tratando como bicho, né?
Aí eu falei assim, e a senhora me diga, por que eles gritam? Por que gritam o tempo todo? Gritam. Aí ela virou para mim e falou assim, a maioria é de dor de dente. Eu falei, de dor de dente? Ela falou, eles estão com muita dor de dente, porque o dentista não está vindo. Às vezes passa de mês que ele não vem, então eles gritam de dor. Eu olhei para ela e falei, não acredito. E a senhora ouve 8 horas do seu dia ou mais os gritos de dor e não pode fazer nada. Ela falou, não posso fazer nada, não tenho nem medicação. Eu nunca mais esqueci aquela cena. E perguntei, e aquele menino lá que não grita? Ela falou, ele não grita porque ele está em surto, ele está totalmente fora. Então, quando eu lá, é óbvio que eu saí dali, fui para o Ministério Público, fiz mil denúncias, foi muito importante aquela ida, mas, veja, foi um dia que você foi lá, fez, mexeu em alguma coisa, aqueles funcionários vieram agradecer, porque eles também não sabiam mais o que fazer, estavam numa situação horrorosa. Então isso quando você pensa no Brasil, quando eu falo, não é só a Fundação Casa São Paulo, o sistema socioeducativo no Brasil, ele é da Idade Média, Você pode ter paredes muito bem pintadas, os muros caiados, que dizia a Bíblia, mas lá dentro, essas relações, elas são absolutamente aviltantes, vulnerabilizantes, adoecedoras de todos que estão lá. Não deveria ser normal isso, ele não devia aceitar isso. Nós não precisamos aceitar isso. Nós somos trabalhadores que temos um preparo, que nos habilitamos para o trabalho de educação, ou do psicólogo, ou do assistente social, ou um agente de pátio, ele não tem que aceitar isso. E aí eu pergunto para vocês, o que pensam os seus colegas? É só o Diego que pensa assim e que está lutando pelas 30 horas? Porque aí eu quero dar um depoimento. A luta das 30 horas dos assistentes sociais brasileiros, que nós ganhamos lá, a lei em 2010, ela começa muitos anos antes. E com muitas investidas no Congresso, nas empresas, nas unidades, nas instituições. Então, ela não cai do céu, ela tem que ser arrancada. Esse direito que nós temos a ter uma reposição do nosso descanso físico e mental, para que depois de 8 horas de sono você não continue tendo sono. Então, que é constitucional. E que é constitucional. É um direito nosso, dos que trabalham em situações de tal estresse. É um direito nosso ter uma carga horária condigna com isso. E os brasileiros, os cidadãos brasileiros, eles aos poucos eles vão perceber isso, que se a sociedade não cuidar dos que trabalham, vamos dizer, eu tenho uma amiga que fala que você tem os jovens em perigo, que a sociedade considera em perigo, e você tem os jovens que a sociedade considera perigosos. Por exemplo, quem trabalha num abrigo está trabalhando com crianças que estão em perigo, que precisam de proteção. E quem trabalha numa unidade da Fundação Casa está trabalhando com jovens perigosos. Só que todos são crianças e são jovens que precisam da atenção do Estado e da sociedade, integralmente, 24 horas por dia. Nós teríamos que ter, eu defendo isso, nós teríamos que ter equipes permanentes nas unidades, assim como teria que ter nas prisões, porque esse trabalho não para. Só que 6 horas, 6, tá? Em alguns casos até 4, se for o caso, dependendo do tipo de vulnerabilidade que a pessoa está tendo que enfrentar. E por que não isso? Agora, se os colegas não aderirem a essa luta, nada vai acontecer. As 30 horas dos assistentes sociais da Fundação Casa, assim como do Tribunal de Justiça, vieram porque foi lei federal de uma luta de todos os assistentes sociais brasileiros, desde 2007. Então, anos de luta. As dos psicólogos da Fundação Casa foi porque foi uma luta de um grupo aguerrido com Helena, com Ângela, com Marinalva, com todas elas. Foi incrível que essas meninas trabalharam para isso acontecer, e o Aldo sabe disso, o Aldo acompanhou isso. E as das psicólogas do Tribunal, dos psicólogos do Tribunal de Justiça foi porque uma luta nossa também, para estender para eles, já que os assistentes sociais tinham. É
possível, mas se não tiver o engajamento de muitos Diegos, tá? Vocês têm que se transformar num exército que vai lutar.